na vida do crente, difíceis, impossíveis de se resolver. Quando o crente ora, se humilha e desce, Deus logo aparece pra vitória trazer. Quando a luta se torna intensa, o mar agitado quer lhe sufocar, o crente se põe de joelhos e chora. Jeová não suporta e ordena a vitória. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a Ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente sofre e chora, mas só conta a vitória. Nada pode vencer a um crente que ora e que sente na vida comunhão com Deus. Quando ele clama, Deus manda a resposta. O céu só se abre pra quem é fiel. Quando tudo parece perdido pra o crente e a derrota iminente parece estar, o Senhor se levanta do trono e age. Sem vitória que o crente não pode ficar. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a Ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente sofre, a melhor e mais ouvida, mais ouvida. Online 24 horas com você. Uma semente não morre jamais. Todas as quartas-feiras às 20 horas, programa Semeando a Palavra, com louvor, palavra de Deus e oração pela sua família. Programa Semeando a Palavra. A apresentação: Pastor Charlton Michel. Todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui na sua rádio. Na terra, Jesus. Já, mais músicas, mais música, mais música. Atenção, amados ouvintes. Chegou em João Pessoa a Sara Doceria. Venha experimentar as delícias da Sara Doceria. Delícias em bolos, trufas, pão de mel, brigadeiros, cones e muito mais para adoçar os seus dias. Aceitamos encomendas de aniversário, casamento e do seu evento. Encomende pelo WhatsApp 83 99809 1100. Visite nosso Instagram @Sara_Doceria. JP Sara Doceria, para adoçar a sua vida. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está ouvindo a sua rádio Pauta Gospel em conexão com as seguintes emissoras: em João Pessoa, Rede PG Pregação, Rádio AD News; em Guarabira, Web Rádio Shalom; em Campina Grande, Rede PG Campina Grande; em Bonito de Santa Fé, Rede PG Bonito de Santa Fé; em Souza, Rádio PG Gospel. Essa é a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de... Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Uma semente não morre jamais.
Começa agora o programa Semeando a Palavra, com muito louvor, oração e uma palavra para o seu coração. No ar, programa Semeando a Palavra. Apresentação, Pastor Charliton Michel. Pastor Charliton Michel. A terra ressurge nos céus. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim, uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu, a planta que nasceu, e depois os botões que se abrem em flor, mas serão os frutos bons como essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Pastor Charliton Michel. Charliton Michel. Hora certa. A partir desse momento, na Grande João Pessoa, 20h05. A paz do Senhor, o povo de Deus. A paz do Senhor, você, meu irmão. A paz do Senhor, você, minha irmã. Começa agora o meu e o seu programa Semeando a Palavra. Glória a Deus. E eu estou aqui com o meu amigo Pastor Silva. Pai do Senhor, Pastor Silva. Pai do Senhor, Pastor Charliton. A paz do Senhor, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar a todos nesta noite. Que suas poderosas bênçãos estejam sobre a vida de cada um que vai nos assistir nesta noite. Glória a Deus, Ele está conosco aqui da nossa querida sede DCR do Cristo. Nosso amado pastor, que terá uma grande participação hoje. Iremos falar sobre um tema, graça. Não perca, no nome de Jesus. Nós vamos hoje aqui falar sobre a graça. E vamos orar, Pastor Silva. Vamos orar, Pastor Eduardo, em nome de Jesus. Amém. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua direção, as mãos
do Deus Todo-Poderoso estendida sobre esta programação. Abençoa cada ouvinte nas redes sociais, aqueles que vão compartilhar, porque o programa aqui tem uma direção, tem uma proposta, aleluia, decente, espiritual. Ó Deus, abençoa esse pai de família, essa mãe, ó, o teu povo, Senhor, aonde estiver ouvindo esta programação aqui na Pauta Gospel, pelas redes sociais, pelo PG, rádio, canal, enfim, é no nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora de louvor, de adoração com ele, Marcos, louvando graça. Não saia da sintonia, permaneça aí, porque nós vamos começar com a graça. O sucesso que você quer ouvir, aqui toca. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Para dar-te mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. E te cantamos assim, Senhor. Levanta tuas mãos e diz a Ele: graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.
graças, te dou a glória. Vamos escutar alguém tocando o sax. Desfrute a presença do Senhor. Você está ouvindo o programa Semeando a Palavra. A apresentação, Pastor Charlton Michel. Pastor Charlton Michel. Hora certa. Nesse exato momento aqui na nossa grande João Pessoa, 20 horas e 16 minutos. Hoje é 1º de março, Pastor Silva. E eu vou dizer uma coisa, viu? Só a graça de Deus é que nos vai fazer vencer mais um mês que se inicia hoje. Também quero mandar o meu abraço ao meu pastor presidente, nosso pastor Idelbrando, homem de Deus, nosso líder maior ali da DCR. Também a nossa pastora Regina, que Deus lhe abençoe, lhe dê saúde e também lhe dê graça. Glórias a Deus. A todos os pastores da DCR, nossos amigos, companheiros, não só da DCR, mas todos quantos estão aí ouvindo a palavra e ligadinho aqui na pauta gospel. Então, vamos começar agora o quadro Palavra do Dia. Palavra do Dia, no programa Semeando a Palavra. Semeando a Palavra. Chegamos. Semana passada nós trouxemos uma palavra do dia, se não me engano, falando do apóstolo Paulo, quando ele disse: eu aprendi a ter pouco, a ter muito. Eu aprendi. Então a palavra aprender vem também de instrução. Ele foi instruído, ele aprendeu. Aí depois ele conclui dizendo, pastor Silva: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas agora eu quero ler 2 versículos com todos vocês aí. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz: vinde a mim
todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O que é que eu quero destacar hoje? A palavra do dia é exatamente a questão de vinde a mim. O único que pode dizer vinde a mim, só tem um, que é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando ele diz vinde a mim, os leprosos disseram: mestre, só uma palavra. Ele: vinde a mim. Quando Lázaro morreu, só ele clamou dizendo: Lázaro, sai para fora. Só ele pode dizer vinde a mim. Os oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão doentes, vinde a mim. Por que vinde a mim? Porque nele há a cura, nele há a libertação. Uma vez que você vem através da graça, através do evangelho, quando a Bíblia diz: quem ouve a palavra de Deus, bem-aventurado é os que ouvem. Você que está me ouvindo aí, Jesus está dizendo hoje: vinde a mim, porque eu tenho solução para o teu problema. Vinde a mim, porque eu sou a razão da tua vida. Vinde a mim, porque eu tenho uma porta certa, aberta para a sua vida. Vinde a mim, porque eu posso mudar a tua história, porque eu posso te tirar do deserto que você está passando, deserto espiritual, deserto, aleluia, material, deserto sentimental, a família. Mas vinde a mim, porque Jesus é especialista de tirar do deserto, de tirar da solidão, de tirar da aflição. A Bíblia diz que, aleluia, grandes são as aflições do justo, mas ele a livra de todas elas, como Ana, que era uma mulher estéril e aflita, não podia gerar filhos, mas quando ela foi ao sacerdote Eli, ele disse: tu estás embriagada, Ana? Ela disse: não, a tua serva é atribulada de espírito. Mas ele disse para ela: olha, que o Deus do céu conceda, Ana, a tua petição. E diz lá a Bíblia que Deus lembrou de Ana. Jesus está dizendo para você: vinde a mim, eu não te esqueci. Eu lembro das tuas dores, da tua luta, da tua aflição. Ele não se esqueceu de você. Pode uma mulher se esquecesse do seu filho que amamenta, que ama, mas ele nunca vai se esquecer de você. Levanta a tua cabeça, vinde a mim, todos que estão oprimidos e cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele quer tomar essa carga sua e colocar sobre os ombros. Coloque essa carga sobre os ombros de Jesus. O teu choro, a tua luta, a perturbação, a tua família, o teu filho, o teu casamento, a tua esposa, o teu marido que foi embora de casa. Coloque essa carga, diga: Jesus, eu não posso levar esta carga, eu não posso, é muito pesada, é dolorosa. Mas ele está dizendo: olha, coloque essa carga sobre os meus ombros, porque eu vou levar ela e vou te dar vitória. Olha como diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendeis de mim. Aleluia. Nesta noite, fique sabendo, aleluia, que a Bíblia diz: vinde a mim. Coloca nos pés do mestre, coloca sobre as mãos do mestre como o pão e os peixes. Aleluia.
e foi multiplicado. Labicanda laba cheia. Deus está falando com alguém. Assim diz o Espírito Santo nesta noite: vinde a mim e encontrarei, aleluia, a resposta, a solução. Não fique parado, aceita Jesus hoje, porque Ele vai mudar a tua história, o teu cativeiro, em nome de Jesus de Nazaré. Vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas Ele o perto, dominando a força má. No caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu. Você está ouvindo o programa Semeando a Palavra. A apresentação: Pastor Charlton Michel. Pastor Charlton Michel. Pastor Charlton Michel. Charlton Michel. Glória a Deus, estamos de volta. Aleluias. Já estou sentindo aqui que o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida. Esta programação, ela tem sido uma bênção para a minha vida, para a minha família. Minha esposa, missionária Késia Regina, ela não pôde vir hoje, haja vista pelo alguns serviços que ele cerca, que ela trabalha com bolo, ela faz os serviços em casa, mas hoje não deu para ela estar presente. Mas nós estamos aqui. Eu quero aqui já falar as cidades que estão conosco e países, e alguns irmãos. Fabiano, Deus abençoe, de Esperança, muito obrigado pela sua audiência. Também Evando e Laura, Deus abençoe vocês grandemente, não saia da programação. Eles são de Anápolis, Goiás. Já estive aí, já morei aí perto em Brasília. Já tive o privilégio de conhecer Goiás e também Anápolis. Deus abençoe vocês grandemente. Compartilhe aí para a sua família, de longe e de perto, para ouvir a nossa programação, porque hoje nós vamos, hoje nós temos um tema aqui para debater, para explicar, para trazer uma questão de, não é
uma questão de palavra, o significado mesmo da palavra graça. Então, fica aí conosco. Então, conosco está João Pessoa, nossa cidade aqui, Mamanguape, Guarabira, Lagoas, Itabaiana, Campina Grande. Olha, Campina Grande, quem está lá pastoreando? Pastor Ivan. Pastor Ivan, que é o nosso, é o irmão aqui do pastor Silva. O pastor está já ligando para ele. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, nós vamos chegar por aí, Campina Grande, Bonito de Santa Fé, Souza, Cajazeira, Sertãozinho, Salvador, Bahia, está conosco aí, glória a Deus. Também está conosco aí a Jandira, São Paulo, Manaus e países também que nos dá a honra estar conosco na escuta, Londres, Inglaterra, Reino Unido, Montreal, Canadá, Lisboa e Portugal. Que Deus abençoe a todos vocês grande e poderosamente. Glória a Deus. Agora nós vamos começar, vamos abordar aí o nosso tema nessa noite. Eu queria até ver aquela música Graça, só para a gente começar aqui no tema aqui da graça. Pastor Silva, nós vamos falar sobre a graça hoje. A graça de Deus. Eita. Aleluia. Vamos falar sobre a graça hoje, só a graça, viu? E vamos ler aqui um texto para a nossa referência. Você sabe o significado da graça? Você sabe para que serve a graça? Você sabe por que foi manifestado a nós, a igreja, a graça? É a última dispensação, está baseado sobre a graça. Será que, pastor Silva, na graça o crente pode fazer tudo? Será que não estamos vivendo pela graça, na graça? Aí eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, aí eu volto para a igreja, oro, porque eu estou na graça. Nós vamos hoje falar um pouco desse assunto sobre a graça. Abra sua Bíblia comigo e já vou passar a palavra, depois que eu li o versículo, para o nosso pastor Silva, e a gente vai aqui, eu e ele, pausando, acrescentando, e manda sua mensagem. O que é que você acha? A igreja que vive pela graça hoje, na sua visão, que a graça ela é manifestada a todos os homens, porém é um favor, é uma dádiva. Nós não merecíamos, mas nós alcançamos, é um presente. Mas será que tem muitos crentes que hoje estão vivendo uma vida de qualquer jeito porque está vivendo pela graça? E o que é que a Bíblia diz? Então, a princípio, eu quero ler aqui Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então veja aí o que é que o servo de Deus, Tito, o apóstolo, que pela graça de Deus ele foi escolhido para isto, ele está dizendo que a graça, já começa aqui, ela foi manifestada a todos os homens, seja branco, seja preto, seja alto, seja baixo, seja rico, seja pobre, seja de qualquer língua, nação. Quando a graça se manifestou, trazendo salvação, ela não escolheu cor, ela não escolheu quem é, pastor Silva, não escolheu, porque a graça, a palavra graça, conforme é usada nas escrituras, refere-se basicamente ao poder capacitador e a cura espiritual oferecido por meio da misericórdia e do amor de Jesus.
Então a graça, ela é oferecida, que está intrínseca em duas coisas: misericórdia e o amor de Deus. Porque a misericórdia, a Bíblia diz que ela alcançou o pecador, a nós somos alcançados, pastor Silva, pela misericórdia. E o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a graça, ela envolve misericórdia e amor de Deus. Aí nós fomos alcançados. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós. Pastor Silva, o que é que o senhor acha esse tema de hoje sobre a graça? Um tema muito oportuno, muito bom, né? Quando se fala de benignidade, de misericórdia, se fala de graça. Então toda vez que Deus usou de misericórdia, Ele usou de graça. Toda vez que Ele usou de benignidade, Ele usou de graça. Então, nós nos prendemos muito a falar da graça no Novo Testamento, né? Sobre a vinda de Jesus. Mas a graça de Deus antecede a vinda de Jesus. Verdade. Então, se nós formos olharmos, desde o princípio, desde os primórdios, né? Deus já tinha manifestado a sua graça, mesmo no período da lei. Então, como nós sabíamos que nós íamos falar sobre a graça, né? E uma coisa que o nosso amado pastor Charles falou, e é bem verdade, que a graça não escolhe. É verdade. E glória a Deus por isso. Que se ela escolhesse, nós não estaríamos aqui. Ela nos alcançou. Exatamente. Ela alcança. Então, por isso que quando Paulo escrevendo para Tito, ele diz que a graça se manifestou a todos os homens. Então, quem vê e reconhecer será alcançado pela graça. Então, eu separei aqui algumas passagens para nós falarmos. Fica à vontade, pastor. Para ver que a graça de fato não tem distinção. Tá certo? E eu separei aqui falando sobre 4 mulheres que foram alcançadas pela graça. Raabe e toda a sua casa, toda a sua família foi alcançado pela graça de Deus. Ruth foi alcançado pela graça de Deus. Betseba foi alcançado pela graça de Deus. Estou falando aqui de mulheres que não era, segundo a ótica judaica, para ser alcançadas pela graça. Mas elas não só foram alcançadas pela graça de Deus, mas fizeram parte da linhagem de Jesus. Glória a Deus. Então, por aí, queridos, nós vamos ver que não importa como você se encontra, não importa o estado que você está, não importa o que você fez, não. Raabe, nós sabemos que era uma prostituta, mas ela foi alcançada pela graça. Aquela mulher lá no tanque de lá no poço, na Samaria, no poço de Samaria, ela foi alcançada pela graça. Então, quer dizer, quando nós falamos da graça, é bem propício que a graça de fato, ela não escolhe, mas sim, ela abrange. E com isso, todos que estão nos ouvindo neste momento, podem ser inclusos nesta graça. Até porque, pastor, que nós, se fosse nós escolhermos, nós iríamos escolher a nossa família, os nossos parentes, a graça. Oh meu Deus, graças a Deus que a graça chegou na nossa família. Mas quando nós olhamos um mendigo, quando nós olhamos um traficante, quando nós olhamos alguém que está na sarjeta, aos nossos olhos até parece que a graça não pode ser manifestada nessas pessoas, porque na ótica são pessoas ruins, são mendigos, são pessoas que não fazem parte da minha aliança, da minha linhagem. Não! A graça não escolhe a quem ela vai se manifestar. Sabe a quem ela vai se manifestar? Ao pecador.
E quem não é pecador? Levante a mão. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Veja bem, queridos. Eu falei em 3, mas tinha mais uma que era Tamar. Foi a primeira. Não é isso? Que fez parte da linhagem, né, que veio Jesus Cristo. Então veja bem. Mas na ótica humana, aquelas mulheres seriam a escória, estariam excluídas tanto da sociedade quanto da graça de Deus. Por aí nós podemos enxergar que, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. Não. Como nós já falamos aqui, se ele fizesse acepção de pessoas, nós não estaríamos aqui. E Jesus é bem claro quando ele diz que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então, veja bem, aquele ladrão lá na cruz, que estava à direita de Jesus, ele foi alcançado pela graça na sua última hora de vida ou nos seus últimos minutos de vida. Então, não há um tempo determinado, não. Não é a pessoa certa para ser alcançado pela graça, não. A graça, de fato, foi manifestada para todos. Todos. E você pode ser incluído dentro desta graça. Porque a graça, ela hoje, é totalmente revelada e manifestada através de Cristo Jesus. Sem a graça, nós não sobreviveremos. Somos nada. Sem a graça, nós não escaparemos. Sem a graça, nós não chegaremos ao objetivo final. Somos carentes da graça de Deus. E você que está nos vendo, que está nos assistindo, também pode fazer parte desta graça. Olha o que é que a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo. Uma vez que o homem ou uma mulher aceita Jesus, você não está aceitando Jesus, não é por causa de uma obra social, não é por causa, eu não fumo, eu não bebo, eu já sou crente. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu já ouvi alguém dizer, não, eu sou uma pessoa de casa, eu vou para o comércio, para o trabalho, eu sou uma pessoa certa, o meu perfil é de uma pessoa boa, caridade, faço para quem precisa, mas a Bíblia diz que ainda te falta uma coisa. E aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca, este será salvo. Porém, não existe salvação fora da graça. Olha o que é que diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu tenho a fé. O que pode me salvar, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É esta fé de Hebreus capítulo 11, quando diz que a fé é um firme fundamento. Porém, no versículo 6 de Hebreus de 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu tenho fé que eu sou salvo pela graça, como disse o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a dor? Eita, pastor será Silva, a luta? Será a tribulação? Esse tema está mexendo Deus conosco. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Veja bem, pastor Charleton, vamos falar aqui daquela mulher adúltera que foi apanhada no ato do adultério. É verdade. Já pensou se nós tivéssemos que ser julgados pelos homens? Já diz o cantor Marcos Antônio, né? Exatamente. Então veja bem, pelos homens, aquela mulher seriam apedrejadas. Era um pecador aniquilando outro pecador. Mas com Jesus chega a graça sobre a vida daquela mulher. E a graça chegando sobre a vida dela, ela torna-se salva em Cristo Jesus. Então, queridos, neste momento, nesta noite, Deus está manifestando a sua graça. Você que está nos assistindo,
Creia nisso. Não importa o que as pessoas pensam, digam de você. Não. Creia, como o nosso pastor falou, que pela fé você tem que crer. Você não está vendo, você não enxerga, mas a fé é isso mesmo. Quando tudo está adverso, quando você não enxerga nada além do horizonte, mas você tem que usar a fé. A fé é o fio fundamental das coisas que não se vê, mas a convicção do que se espera. Então, tenha fé e creia que a graça de Deus será derramada sobre a sua vida, e não só sobre a sua, mas como foi na de Raabe, sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. Pastor, olha que interessante a Bíblia. Olha como é que diz a expressão: pela graça sois salvo. Você pode dizer isso aí? Você pode dizer assim, pela graça. Está dizendo, sabe o quê? Eu sou pecador. Exatamente. Eu sou miserável. Hoje eu já fiz tanta coisa que reprovavelmente eu estou me sentindo reprovado comigo mesmo. Mas tenha calma. A graça perdoa. A graça tem a misericórdia, o amor. Tenha calma. Porque, olha o que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, porque se viesse de nós mesmo a graça, nós diríamos, sou salvo para sempre. E não é bem assim. Não é verdade, pastor? É verdade. Porque tem um limite. Tem um limite. Não vem de vós, não vem de nós, para que nós não nos gloriássemos. Mas sim, é um dom de Deus. A graça é um dom exclusivo de Deus. Nós podemos colocar como um atributo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, mas é por isso, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vai dizer que a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Veja bem, querido. Quando se fala da misericórdia, se fala da graça. Todos os dias nós somos carentes, nós somos necessitados da graça. Estamos caminhando de pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, é um tema muito oportuno, tá certo? E é pela graça que você está sendo alcançado. E é pela graça que você está sendo abençoado e abençoada. E é pela graça que a salvação está entrando na tua casa. Aleluias. Glória a Deus. É verdade. É pela graça. Eu meditando comigo, você sabe o que é que levanta uma pessoa? Não é simplesmente o trabalho, que é importante. Não é, alguém fala assim, eu estou trabalhando pela minha família, está correto. Eu estou trabalhando pelo meu filho, está correto. Eu estou trabalhando para pagar minhas contas, está correto. Mas de fato, o que levanta você? Porque às vezes a pessoa se levanta triste, amargurado, às vezes com dores, às vezes chovendo demais, frio, como eu morei lá no Paraná, acordar de 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã no Paraná, São Paulo, cidades que são frias, não é fácil, mas a graça de Deus nos levanta. Aleluia. Sem a graça nós não somos nada. Eu digo, às vezes eu converso com a minha esposa, nós não somos natural. Não, porque uma vez que eu aceitei a Jesus, a graça, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pode acreditar, muitas vezes quem fala comigo e com você não é o jornal, não é as redes sociais, muitas vezes é o Espírito Santo nos comunicando. Caminha pela graça, evangeliza pela graça, leia a palavra pela graça, dobre o joelho, né, pastor Silva? Aleluia. Pela graça. É verdade. Agora, eu quero levantar aqui um assunto de Ananias e Safira, que estava na graça, pastor Eduardo, que
O assunto diz que venderam uma propriedade e era para entregar um todo e entregar uma parte. Aí chegou o apóstolo Pedro dizendo: a propriedade foi vendida, mas por que mentisse? Ou seja, com a graça não se pode brincar. É verdade. Nós achamos que a graça é mais branda, não é? Mas veja bem, queridos, ali naquele momento, a graça saiu deles. Por quê? Porque eles faltaram com a verdade. Veja bem, queridos, em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim, ó: somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Veja bem, a graça, como nós já falamos, é um favor imerecido. Então, não pode haver uma recompensa. Não pode haver uma compensação. Não. Por mais que nós fizéssemos, por mais que nós nos doássemos, tá certo? Por mais que nós tentássemos, mas jamais nós poderíamos ser justificados diante de Deus. Nada que nós façamos ou fizéssemos seria o suficiente para nos justificar diante de Deus. Por isso que a graça é um favor imerecido. Como ela é um favor imerecido, então não pode ser compensado. Não. Tá certo? É um dom totalmente gratuito de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, nós retribuímos a Deus com o nosso louvor e com a nossa adoração. Não é assim, pastor Charlton? É verdade. Olha, em um apanhado, o que significa a graça no Novo Testamento? É tudo isso que nós estamos comentando. O Evangelho é graça, de norte a sul, de leste a oeste. Não existe duas Bíblias. Não existe dois céus. Não existe duas crucificações. Não. Não existe duas ressurreições. Não. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. Então, a graça foi manifestada a todos os homens. E tem uma coisa: além de ser manifestada a todos os homens, e nós devemos pregar a graça. Não tem evangelho sem graça, não tem graça. A Bíblia diz: ainda que venha um anjo que pregue outro evangelho, seja o quê? Anátema. Tem muita gente, me desculpe, mas eu também não sou aquele que só fala. Eu também ouço, eu também escuto mensagem, eu também escuto rádio, eu também escuto em redes sociais muitas pessoas ministrando em púlpitos. Eu também, se eu não for o pregador da noite, eu também paro para ouvir. Porque tem pregador que ele parece que o cartucho dele é só... Enquanto tiver cartucho, eu estou pregando. Não, pare para ouvir. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado é os que ouvem. Quando a gente ouve, a gente aprende. A virtude de aprender. O homem esteja sempre pronto a ouvir e tardio para falar. E a gente aprende. Olha, uma pesquisa que diz: o que significa a graça no Novo Testamento? No Novo Testamento, a graça é um favor e a bondade imerecido que Deus mostra ao seu povo. A gente não merece, não. Não, de jeito nenhum. Levante a mão aí, quem estiver me ouvindo. Você merece a graça? Você é portador da graça? A sua família merece? Não, meu irmão. É que a graça nos alcançou, a bondade de Deus. Olha o que diz mais. Muitas vezes o significado é expandido para significar salvação de Deus para a humanidade por meio de Jesus Cristo. É o que nós lemos lá em Tito, porque a graça se manifestou para todos. A todos os homens. Aleluia. Glória a Deus. E isto é maravilha. A maravilha está nisto. Tá certo? Porque Deus, sendo o Criador de todas as coisas, enviando o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo,
tá certo? Para expressar este grande amor e esta grande graça advinda do Pai Eterno. Veja bem, querido, Jesus é a própria manifestação da graça de Deus. Ele que estava lá no seu trono de glória, se dispôs de tudo isso, veio à terra em forma corpórea de homem, tá certo? Padeceu morte de cruz, para que a graça fosse derramada de uma vez por todas sobre toda a humanidade. Amém, queridos? Eita, glória a Deus. Nós vamos dar uma pausa aqui e a gente vamos voltar em um assunto sobre a graça, o que nós podemos fazer no período da graça e o que nós não podemos fazer. É diferente, porque tem muitas pessoas, não sei se é por falta de conhecimento, ou se não a mente já está cauterizada, que vive um evangelho que pensa que está na graça, quando está sem graça. Daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Senhor, gracias mi Señor Jesús, que nos oigan en todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte. Você está ouvindo o programa Semeando a Palavra. A apresentação, Pastor Charlton Michel. Pastor Charlton Michel. Hora certa.
na nossa grande João Pessoa, pela graça, 20 horas e 56 minutos, ou seja, 4 para 21 horas. Glórias a Deus. E o nosso assunto de hoje é sobre a graça. Olha, meus queridos, e nós temos aqui nesse intervalo desse louvor abençoado aí, nós conversamos aqui, olha, o que pode tirar graça na vida de um crente, pastor Silva? Aleluia. Veja bem, queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. O pecado é o que pode tirar a graça da vida de um cristão. Nós temos aqui como parâmetro, né, a vida de Geazi. Geazi, ele vai atrás de Naamã para cobiçar as dádivas, o presente que ele trouxe para Eliseu. Geazi comete um pecado, Geazi fica leproso. No capítulo 6 de 2 Reis, ele vai se encontrar numa situação onde o exército inimigo vai cercar eles e ele se apavora. Muitas vezes nós achamos que ainda estamos com a graça. Mas só que a graça nos deixou há muito tempo. Foi o que aconteceu com Geazi. Quando Eliseu estava tranquilo, por quê? Porque Eliseu ainda estava com a graça. Ele estava com as visões espirituais ativa. E ele viu todo o exército celestial de Deus cercando todo aquele exército inimigo. E Geazi não conseguiu enxergar. E Geazi vai dizer: ai, meu senhor, nós vamos perecer agora. E Eliseu vai dizer a Geazi: tu não estás vendo o que eu estou vendo? Ele: não, meu senhor. Aí Eliseu pede por misericórdia para que Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi. E daí ele passa a enxergar o grande exército celestiais que estava para protegê-los. Veja bem, querido, o que queremos falar com isso? Estar na graça é maravilhoso. É uma coisa assim, inexplicável, inefável. Mas temos que zelar por esta graça. Gideão, Sansão, principalmente quando chegou no momento da sua vida, ele quis brincar com a graça de Deus. E nesse meio tempo, a graça saiu da sua vida e ele não percebeu que a tinha saído. E quando ele achou que mais uma vez a graça ia estar com ele, não estava. Queridos, nós falamos que a graça é o favor imerecido de Deus. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa excelente. É a misericórdia. É a misericórdia. É o amor de Deus. Então veja bem, é algo de muito precioso de Deus para conosco. Por isso que nós temos que zelar por esta graça. Amém, querido pastor Charlton? E tem mais um assunto aqui em Atos capítulo 5, já na graça. Jesus já tinha ido assunto aos céus, derramou seu espírito, Atos 2, Atos 3, um coxo foi curado, Atos 4, a igreja foi crescendo, e Atos 5, já houve o pecado, ele tanto mata como tira a graça, mata os dons, mata a vida espiritual, e a graça ela vai se afastando aos poucos. Porém, como a graça envolve fé, a graça envolve misericórdia, a graça envolve o amor de Deus. Mas no caso aqui de Atos, capítulo 5, é uma referência muito forte. Não é, pastor Silva? Não é, pastor Eduardo? É forte, irmãos. Pega a sua Bíblia aí e leia junto comigo, ó. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, sabendo-o também sua mulher.
E levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? O Espírito Santo mora na igreja, mas tem muita gente que estão mentindo ao Espírito Santo, levando uma vida de brincadeira, levando uma vida como quer, levando uma vida às escondidas, levando uma vida de todo jeito. Aí diz: não, a graça, ela foi manifestada, é verdade, mas tem um limite. Tudo tem um limite. No caso aqui, ele mentiu. Satanás encheu o coração de Ananias, mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque faltaste este desígnio em teu coração, colocasse, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, com as coisas de Deus não se brinca. Há um corinho que diz assim: não brinque com Deus, cuidado com os dons que Ele te deu, Ele cobrará. Então, as coisas de Deus, elas são santas. As coisas de Deus é para ser honrada, é para ser guardada, é para ser abraçada, é para ter temor e tremor. Eu conheço pessoas que infelizmente é um servo de Deus, mas chegando perto dele, eu já perco a graça, porque ele está sem graça. O palavrão não vem da graça, vem do homem. Então, sendo assim, a graça não vai compactuar com a mentira, a graça não vai compactuar com os desejos carnais, porque aí, como diz o nosso assunto aqui, tem muita gente que pensa que está na graça, mas está fora na graça. E está aqui um assunto, em Atos capítulo 5, quando este homem mentiu, ele caiu e morreu. Isso é sério, pastor Silva? Aleluia. É verdade, meu querido pastor. A graça, ela nos é revelada, ela nos é manifestada. Mas a graça é algo que Deus zela, que Deus preza. A graça é que nos faz estar de pé. Verdade. A graça é que nos levanta, é que nos dá força, é que nos aquece. A graça é que nos enche. Aleluia. Glória a Deus. Então, e é pela graça. Sem a graça, nada feito. Então, é pela graça, querido. Nós estamos aqui pela graça. Aleluia. Você está aí nos ouvindo pela graça. Aleluia. E a graça nesta noite é manifesta. Amém? Glória a Deus. E a graça, ela manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Aleluia. Esse assunto é um assunto tão vasto, porque eu lembro de Abraão. O tempo é muito pequeno. E o tempo... Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora vamos meditar no texto. Saí da minha terra. Parentela. Saí do meio da minha parentela. Está falando de pai, família. Ou seja, pastor Charles, sai do teu conforto. Isso. Da tua zona de conforto. Da tua área de segurança. E vai para onde? Um lugar que não tem um endereço. E vai para um lugar aonde Abraão não sabia. Só a graça. Já era manifesta nesse tempo, tá vendo? A graça já era manifesta nesse tempo. No tempo de Abraão. Porque a graça, como envolve fé, aí a Bíblia diz que Abraão creu pela fé. Isso foi imputado como justiça. Isso foi imputado como justiça. Então, você vai fazer a obra de Deus, não se faz sem a graça.
Você vai pastorear uma igreja, seja ela 10 membros, seja ela pequena, seja ela de grande porte. O povo não é nosso, o povo é de Deus, porque Deus, Ele dá pastores para a igreja, e não a igreja para pastores. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. A Bíblia diz em Efésios 4:11, e Deus deu pastores com graça, aleluia, com sal, com unção, para fazer a obra, para louvar, para engrandecer a Deus. E às vezes, quer ver uma coisa interessante, você que está me ouvindo, que eu estou terminando agora, quer ver uma coisa? Você já ouviu alguém pregando sem a graça? Fala aí, pastor, como é uma mensagem sem graça? É uma mensagem... É uma mensagem, mas só não tem... apagada, sem sal, sem brilho e sem graça. É terrível. É terrível. Queridos, por que isso, pastor Charles? Porque nada disso é de propriedade nossa. Tudo provém de Deus. E tudo é feito para Deus. Por isso que precisamos da graça. É verdade. Porque para fazer para Jesus, tem que ser com a graça. Sem a graça, nada feito. Amém? Amém. Aleluia. Pastor, mas que tema maravilhoso. Mas agora a gente vai para o quadro, terminando. Eu louvo a Deus por conta desse quadro que eu combinei com o pastor Silva, um assunto, até vinha outro abençoado, mas ele não pôde chegar aqui, que é o presbítero evangelista Flávio. Meu abraço, Deus abençoe o Flávio. Mas agora vamos concluir aqui, e que Deus abençoe você e sua família, pela graça, sois salvo. E vamos orar agora. E antes de orar, quero mandar aqui a paz do Senhor pela irmã Cláudia Mendes, está pedindo oração. Nós vamos orar agora, viu? Pela sua vida. E também está conosco aí também, deixa eu ver se apareceu aqui, Rejane Santos, está dando a paz do Senhor. Deus abençoe. E a todos que estão mandando a sua mensagem aí. Agora o quadro Orando pela Família. No programa Semeando a Palavra, momento da oração pela família. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito e eterno, Pai de maravilha, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar, Pai, por este dia de hoje, por esta noite, Pai. Sim, Deus, pela palavra revelada nesta noite, Pai mais santo, pelo estudo da tua palavra, Senhor. Ó Deus, e neste momento, Pai, rogamos a ti, Pai amado santo, pela vida dos teus filhos, Pai, das tuas filhas, Senhor, que estão do outro lado, Senhor da glória, aqueles que fizeram pedido de oração, Pai amado santo. Nós não sabemos a sua causa, Pai amado santo, nós não sabemos a sua necessidade, meu Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Visita a vida de cada um deles, Pai amado santo, abençoando, Deus, derramando graça, Pai amado santo, aleluia. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, entre com providência, Pai amado e santo, aleluia, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Repreenda, Deus, toda a ingerência do mal, Pai amado e santo, que tuas bênçãos, Senhor da glória, aleluia, sim, Pai, aquela que enriquece e não acrescenta dores, Pai amado e santo, aleluia, chegue sobre dos teus filhos, Pai, nesta noite, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus, meu Rei da glória, vai repreendendo agora, Pai, toda enfermidade, Senhor da glória. Ó Pai amado e santo, aleluia. Todas as famílias, neste momento, Senhor da glória, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, toda enfermidade, Senhor da glória, seja repreendida, Deus amado e santo. Toda ingerência do mal, Pai amado e santo, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, visita a irmã Cláudia, Senhor da glória, Pai amado e santo, aleluia. A tua palavra diz, Senhor da glória, aleluia, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Pai amado santo, aleluia. Que se dois ou três, Pai amado santo, aleluia,
concordar, sei que qualquer coisa aqui na terra será feita dos céus, Em Pai nome amado de santo. Jesus. Aleluia. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, atente nesta noite, Senhor, para a oração dos teus filhos. Assim nós te oramos, te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui o meu contato para agendas e convite. É 83996390270. 83996390270. Tá gravado. É só assistir o programa. Pastor Silva acabou. Amém. Glória a Deus. Pela graça. Deixa uma opção Acabou. aqui, para no próximo programa que ele fizer, já desligou? Hein? Desligou já? Não, ainda está ao vivo, né? Está ao vivo. Ressuscitando os seus sonhos. Uma próxima oportunidade. Oportunidade. Olha, o tema bom. Sugestão do pastor Silva. O próximo tema, quando eu estiver fazendo aqui a programação, debatendo aqui o tema, qual é? Ressuscitando os seus sonhos. Pronto, ressuscitando os seus sonhos. Já está marcado. Jesus Cristo, ressuscitador de sonhos. Pronto, glória a Deus. Então ele vai ressuscitar os seus sonhos. No próximo programa, quando a gente marcar com o pastor, que ele tem a sua agenda, tem as suas correrias. E quando ele puder estar aqui, ele vai estar conosco. Então, obrigado a pastor Eduardo, obrigado a você, ouvinte, obrigado a todos, no nome de Jesus. Estou muito feliz com esse programa. A cada dia o nosso objetivo aqui é pregar a palavra mesmo, trazer uma explicação, orar pelo ouvinte, orar por todos e ser abençoado, eu, você e a sua casa. Pela graça sois salvos. Amém. Atenção, amados ouvintes. Chegou em João Pessoa a Sara Doceria. Venha experimentar as delícias da Sara Doceria. Delícias em bolos, trufas, pão de mel, brigadeiros, cones e muito mais para adoçar os seus dias. Aceitamos encomendas de aniversário, casamento e do seu evento. Encomende pelo WhatsApp 83 99809 1100. Visite nosso Instagram @Sara_Doceria. JP Sara Doceria, para adoçar a sua vida. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Final do programa Semeando a Palavra. Até o nosso próximo programa.